Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre heresias cristãs, mais especificamente a heresia do gnosticismo, século II depois de Cristo. Até o século XVIII depois de Cristo, nós basicamente conhecíamos o gnosticismo por intermédio daqueles que tinham combatido o mesmo. Elementos da Igreja Católica, bispos católicos, monges católicos que tinham combatido o gnosticismo. Somente no século XIX e XX é que nós tivemos uma ampliação do conhecimento sobre o que é o gnosticismo, com a descoberta de vários manuscritos. Anteriormente ao século XIX e XX, o conhecimento era realmente muito escasso sobre o gnosticismo. As fontes que nós possuímos, todas elas eram vinculadas aos que o combateram. No ano de 1945, foi descoberta a Biblioteca Copta Hammadi. Foram encontrados próximos à cidade de Nag Hammadi, na região do Alto Egito. Tem esse nome de Biblioteca Copta Hammadi, por estar na língua copta, e 2, por ter sido encontrado próxima à cidade de Nag Hammadi. Então, Biblioteca Copta Hammadi. É constituída por 13 códices em papiro, protegidos por uma capa de couro. São escritas, como eu falei, na língua copta. E foram encontrados por um camponês local, de nome Mohammed Ali Sameh. Estavam em uma jarra selada. Já no ano de 1947, no Mar Morto, nós tivemos uma outra grande descoberta, nas cavernas de Qumran, na Cisjordânia, um total de cerca de 12 cavernas. Um grupo de pastores de cabras, beduínos, estavam buscando um animal que tinha se perdido. E aí eles entraram nessas cavernas, atrás do animal, e lá encontraram jarros de cerâmica contendo rolos de papiro com manuscritos antigos. Depois, descobriu-se que esses documentos datavam do século II depois de Cristo. Então, essas descobertas, esses manuscritos, ampliaram muito o conhecimento que hoje nós possuímos sobre o que foi realmente o gnosticismo. Não existe um fundador específico para o gnosticismo. O termo ele foi aplicado a diversos movimentos de cunho religioso e sincretista. Existem diversas seitas agrupadas sobre o nome de gnósticas. O significado, a definição para gnosticismo, gnóstico, é aquele que sabe, aquele que entende. Gente, não esquece de deixar o teu comentário aqui no vídeo sobre os gnósticos. E se você está gostando, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Mas vamos lá. A igreja cristã, desde cedo combateu o gnosticismo. A igreja entendia os gnósticos como sendo uma heresia cristã. E cabe um destaque todo particular à obra de Irineu de Leão, um padre apologista. Temos um vídeo sobre ele aqui no nosso canal. Vá na playlist Filosofia Medieval. Lá no comecinho dela você tem os padres apologistas e irá encontrar o Irineu de Leão, que combateu em seus escritos os gnósticos. O gnosticismo ele tem a sua origem bem anterior ao cristianismo. Então ele não é uma mera heresia como os cristãos pensavam. Não. O cristianismo é um movimento posterior. Mas vamos lá. Aqui no gnosticismo nós temos um discurso sobre o conhecimento do cosmos. Não existe, no entanto, um único gnosticismo. Não existe uma única gnose. Gnosis
é conhecimento, é um saber. Tá? O que nós temos, o que existe realmente, é uma multiplicidade de discursos que, na sua pluralidade, tentam, por meio do conhecimento, entender o cosmos em sua total amplitude. Não há, como eu disse, um único gnosticismo. Nós podemos falar num gnosticismo cristão, que foi combatido pelos padres apologistas. Mas também podemos falar em um gnosticismo hebreu, num islâmico, num grego, num babilônico e mesmo num iraniano. Há múltiplos gnosticismos. O gnosticismo ele se apresenta como um conjunto doutrinário mais antigo que o cristianismo. A salvação para os gnósticos não ocorria por meio da fé. Não. Esta salvação, ela se dá por meio do conhecimento. Os humanos, eles possuem almas divinas. Eu, você, nossa alma é divina. E está preso neste mundo material por meio deste corpo. O mundo, tá? Tudo que nos cerca, tá? Ele foi criado por um Deus imperfeito, que eles chamavam de demiurgo, numa referência à obra do Platão. Explicamos isso aqui na playlist Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois você dá uma olhada nos vídeos sobre Platão. Temos 17 vídeos até o momento só sobre Platão. Então tem este demiurgo, que é esse Deus imperfeito, criador. Na verdade ele não é o criador. A matéria já existia. Ele vai organizar tudo em relação a esse cosmos. Que é identificado com o Deus de Abraão, do Antigo Testamento. Há uma rejeição, tá, do mundo material e do próprio corpo humano, do meu corpo, do seu corpo. Isso é rejeitado, é negado. E aí você passa a ter o quê? Práticas de ascetismo. O aviltamento também do corpo. Olha, ascetismo, ascese, é autodisciplina, é controle. É muitas vezes também vinculado à evitação do prazer. Tá? Então você tem um controle total sobre o teu corpo. Beleza, gente? A doutrina da gnose é bem interessante. Nós temos uma dualidade entre a matéria, que é considerada mal, tá? E o espírito, que está vinculado ao bem. Tá? Então, por um lado, o mal é o quê? É a matéria, é este mundo. E o que é o bem? O que é o bom? Tá? É o espírito, a alma. É, portanto, uma heresia dualista, provinda, segundo alguns comentadores, do judaísmo. E provavelmente, tá, bem anterior ao cristianismo. Aonde você tem elementos orientais. Em particular, podemos citar a Pérsia, como o lugar onde vários desses elementos foram buscados, que vão compor a gnose. A salvação, para os gnósticos, provém de um conhecimento secreto, chamado de gnosis, conhecimento. E há uma hierarquia dentro do movimento. Você, quando entra, você sabe pouco. Então, da mesma forma, pensa hoje no sistema de ensino, você não passa por etapas, você faz aquele ciclo básico, depois de fazer uma faculdade, uma pós-graduação, e cada vez você vai sabendo mais, você vai tendo um grau maior de conhecimento. Então, dentro do gnosticismo, a mesma coisa. Você tinha os iniciados e aquelas pessoas que tinham um conhecimento superior, tá? E ia se ampliando até um grupo mais reduzido, uma hierarquia que possuía esse conhecimento secreto, essa gnose, que estava liberada a todos, mas você tinha de passar por essas etapas. É uma busca do conhecimento, então você tem de obter esse conhecimento quando você estiver pronto para obtê-lo. Segundo, portanto, essa doutrina, nós temos a gnose, que é esse conhecimento, que é dado a um pequeno número de pessoas. Não é a todo mundo, é um pequeno número de pessoas.
nega, essa doutrina, ela há de negar a criação do mundo material como tal é descrita na Bíblia, no Antigo Testamento, no Gênesis. O mundo material é mau, tá? Para obter a salvação, é preciso se afastar, é preciso se libertar deste mundo material. A gnose, esse conhecimento, é um conhecimento intuitivo sobre o espírito e a natureza, que permite ao espírito se libertar da matéria, que é visto como algo ruim, como algo mau. O conhecimento dos segredos do cosmos é a meta a ser alcançada. O conhecimento não é um meio para a salvação. Não. Tá? O conhecimento é a própria salvação. A salvação, tá? Não é a salvação do pecado, como querem os cristãos. Não. É a salvação da ignorância. Eu vou te salvar, não é de um suposto pecado, ou um pecado primordial, feito lá por Adão. Não, não. Eu vou te salvar sim, mas é da ignorância por meio do conhecimento, a gnose. Nós temos, portanto, um realismo radical entre Deus e cosmos, espírito e matéria, bem e mal. É uma mescla de elementos provenientes do cristianismo, sim. O cristianismo foi aos poucos adentrando dentro do gnosticismo. Eu penso, tá, que a entrada dos elementos cristãos é posterior, tá, porque a gnose ela já havia antes do cristianismo. Mas quando os gnósticos tomam contato com o cristianismo, há uma mescla, uma fusão. Então, elementos do cristianismo passam para dentro do gnosticismo. E nós temos, então, outros elementos ali presentes, provindos da filosofia grega antiga, do neoplatonismo e de religiões orientais. Entenda, gente, que o mal para os gnósticos é a ignorância. O que é o mal? O mal é a ignorância. E o bem? O que é o bem? O bem é o conhecimento. Simples. E esse conhecimento é a gnose, é um conhecimento secreto, que os iniciados possuem. Para obter a salvação, é importante o conhecimento, a gnose, para poder se libertar da prisão da matéria. O corpo humano e toda a matéria é má, tá? Já o espírito é bom. Presente no cristianismo, mas ausente no gnosticismo, nós temos alguns elementos que eu vou citar aqui, tá? Por exemplo, a salvação por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é um elemento muito importante no cristianismo, mas que você não encontra da gnose. Outro é o pecado, e também o pecado original cometido por Adão, lá no Gênesis. Lembra a questão da maçã? Então, está muito forte também no judaísmo, no cristianismo, mas não está ausente na gnose, no gnosticismo. A existência de anjos e demônios está presente no cristianismo, está ausente no gnosticismo. Já o casamento é algo visto como mal. Tá? Por quê? No casamento, o que você tem no casamento? Um homem se encontra com uma mulher, eles se casam e a partir daí vão reproduzir a matéria por meio do ato sexual. Você vai ter o nascimento e a criação de filhos. Então você está reproduzindo a matéria é um elemento mau, tá? Se eu estou reproduzindo uma coisa que é má, então o casamento é algo mau, tá? O ato sexual também, porque dele vai se originar filhos. E esta criação de filhos é reproduzir, tá, a matéria. Então eu estou ampliando o elemento negativo, o elemento ruim, o elemento mau no cosmos. Com relação ao demiurgo, esse deus inferior que construiu esse universo à nossa volta, quando nós utilizamos a expressão demiurgo,
Isso é uma referência à obra do filósofo Platão. Trata-se de um Deus imperfeito e inferior dentro da abordagem da gnose. Ele construiu todo o universo, todo o cosmos. Que este cosmos, este universo, ele foi construído como uma cópia rudimentar do mundo divino. Porque é um Deus imperfeito, então ele só pode fazer uma cópia também imperfeita, uma cópia rudimentar. Uma cópia de quê? Do mundo divino. E este Deus imperfeito, este demiurgo, ele aprisionou o espírito na matéria de nossos corpos. E lembre-se que não só eles fazem uma referência ao Platão, utilizando a expressão demiurgo, mas os gnósticos também associam esse demiurgo a Javé, tá? O Deus presente no Antigo Testamento, o Deus de Abraão. Né? Então, cabe, no entanto, destacar que, ao vermos pelo prisma de uma heresia cristã, a posição vitoriosa foi a posição da Igreja Católica Apostólica Romana, na qual tudo que Deus fez e faz é bom. Tá? Logo, a matéria e o corpo não é algo mal. Tá? Essa foi a posição final vitoriosa. Tá bom, gente? Entendendo aqui, estou tratando como uma heresia porque dentro da igreja cristã, os gnósticos foram tratados como uma heresia. Tá? Uma heresia do cristianismo, uma escolha de dentro do cristianismo por algo diferente. Mas pelo que nós sabemos hoje, em verdade, o gnosticismo é bem anterior ao próprio cristianismo. Então não caberia chamá-lo de uma heresia, porque ele não é posterior, ele está presente antes. Elementos do cristianismo, quando ele surgiu, se mesclaram ao gnosticismo, mas esse é bem anterior ao cristianismo. Bem, gente, espero que tenham gostado desse bate-papo, quero ler a sua opinião aí no vídeo. Muito obrigado pela presença até aqui, valeu mesmo, até mais!